Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje, o nosso papo é sobre um assunto super importante: como o nosso gigantesco sistema de saúde, o SUS, é financiado. A gente vai mergulhar fundo para entender de onde vem o dinheiro que move essa máquina. E a gente já começa com a pergunta de US$ 1 milhão, né? Pensa só, como é que se paga por um sistema de saúde público, universal, para uma população do tamanho da do Brasil? É um baita quebra-cabeça e é ele que a gente vai montar junto agora. Então, para começar, vamos direto ao ponto, ao coração da coisa. Nessa primeira parte da nossa conversa, a gente vai entender a estrutura, o esqueleto de quem coloca o dinheiro na saúde pública aqui no Brasil. E a primeira coisa que precisa ficar clara é que essa não é uma conta de uma pessoa só, de um governo só. A responsabilidade é dividida. E essa ideia de divisão é a grande chave para tudo funcionar. Vamos ver então quem são os responsáveis. E aqui está o nome oficial disso: financiamento tripartite. O que isso quer dizer? Basicamente que a conta é dividida em três partes: a União, que é o governo federal, os estados e os municípios. Cada um deles tem uma parte obrigatória para pagar. É um esforço em conjunto. Certo. Agora que a gente já sabe quem paga, vem a pergunta seguinte. Tá, mas quanto cada um tem que pagar? Pois é, não é aleatório. Existem regras bem definidas e percentuais mínimos que cada um desses três é obrigado a investir. No caso da União, a regra é um pouquinho diferente. Não é um percentual fixo. O valor mínimo que o governo federal tem que investir é o mesmo valor do ano passado, só que corrigido pela inflação. A ideia é, no mínimo, garantir que o investimento não perca valor de um ano para o outro. Agora, quando a gente olha para os estados e municípios, a história muda. Para eles, a regra é sim um percentual da receita que eles arrecadam. E, como a gente vai ver agora, os percentuais não são os mesmos. Bom, vamos aos números então. Os estados são obrigados a investir, no mínimo dos mínimos, 12% de tudo que arrecadam em saúde. Já os municípios, esse número sobe para 15%. Uma diferença importante aí, né? E olha que legal, para ajudar a não esquecer esses números, a fonte que a gente usou para essa análise dá uma dica. Não é exatamente sobre o número de letras, mas a gente pode associar. Estado tem um percentual menor, 12%, e municípios têm um percentual maior, 15%. É um macete, mas que funciona, né? E tem uma lógica bem clara por trás dessa diferença. Por que os municípios precisam investir mais? Simples, porque eles estão ali, na ponta, mais perto das pessoas, onde tudo acontece primeiro. São a porta de entrada do SUS. Então faz total sentido que a responsabilidade deles seja um pouco maior. Perfeito. Já sabemos de onde vem o dinheiro, quanto tem que ser, mas e aí? Como essa grana sai lá de Brasília, por exemplo, e chega de fato no postinho de saúde do bairro, no hospital da cidade? Como essa viagem? O nome desse mecanismo é repasse fundo a fundo. E a palavra mais importante aqui é direta. O sistema foi pensado para ser rápido, para evitar a burocracia, sabe? A ideia é não precisar de um monte de contratos e convênios para liberar o dinheiro. E o fluxo é super simples, como dá para ver aqui. O dinheiro sai do Grande Fundo Nacional de Saúde e vai direto para as contas dos fundos de saúde dos estados e dos municípios. Pensa nisso como um Pix, sabe? De uma conta para outra, sem intermediários. E, claro, esse dinheiro não chega como um cheque em branco. Ele já vem meio que carimbado, dividido em grandes blocos, para garantir que todas as áreas importantes sejam cobertas. Desde a atenção primária, lá no posto de saúde, até a compra de remédios e a gestão de todo o sistema. Agora que a gente já passou pela base de tudo, que tal um teste rápido? Vamos quebrar 3 mitos bem comuns sobre o financiamento do SUS. Isso vai ajudar a fixar tudo que a gente viu. Vamos lá, primeiro mito. É verdade que os estados são obrigados a investir 15% da sua receita em saúde? Falso! Essa é a confusão mais clássica de todas. Vamos repetir para não ter erro. Estados, o piso é 12%. Quem investe 15% são os municípios. Certo. Segundo mito. Muita gente acha que o dinheiro do SUS vem todo de Brasília, que é só o governo federal que paga a conta. Será que é isso mesmo? Falso também, de jeito nenhum. Como a gente viu desde o comecinho, a base de tudo é o financiamento tripartite. A responsabilidade compartilhada, todo mundo ajuda a pagar a conta. E o nosso último mito de hoje. Para o dinheiro sair lá do Fundo Nacional e chegar na cidade, precisa assinar um monte de papelada, um contrato especial, um convênio? Falso, de novo. O sistema foi feito justamente para ser ágil. A transferência é fundo a fundo, um repasse direto, automático, sem essa burocracia toda no meio do caminho.
Então, se a gente fosse resumir tudo em uma frase, seria esta: o financiamento do SUS não é nenhum bicho de sete cabeças. É, na verdade, uma responsabilidade dividida entre 3 parceiros, com regras bem claras e um jeito direto de fazer o dinheiro chegar onde precisa. Entender como o sistema funciona é o primeiro passo, e um passo muito importante. Mas, claro, isso tudo nos leva a uma outra pergunta, talvez ainda maior. Mesmo com todas essas regras, o dinheiro que é investido hoje é suficiente? Isso, claro, já é assunto para uma outra longa conversa.